Doutora Clélia, seja bem-vinda ao Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui esclarecendo o que for possível sobre esse assunto tão interessante e que está no nosso dia a dia, não só do consultório, mas das escolas e das famílias. Sem dúvida, você conhece alguma criança ou algum jovem, ou mesmo um adulto, porque essa questão acompanha a infância, a adolescência e chega até na idade adulta. É a questão do déficit de atenção e da hiperatividade. E a participação de professores e escola nessa questão é muito importante. Vamos falar muito sobre isso com ela, doutora Clélia Campos, que faz parte da equipe da Neurosono. Doutora, déficit de atenção e hiperatividade, né? As duas andam sempre juntas ou não? Mas, de certa forma, vamos conversar mais detalhes sobre esse questionamento. Quando eu falei em criança, adolescente, adulto, existe uma idade específica para diagnosticar, chegar a um diagnóstico dessa questão? Mas antes nos fale o que é o déficit de atenção e o que é a hiperatividade, a diferença de uma para a outra. Bom, o quadro neurológico, neuropsiquiátrico, inclusive tanto o neurologista como o psiquiatra são os profissionais aptos a fazer esse tipo de abordagem e tratamento. Nós podemos observar a tríade, na verdade, é o déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Agora, alguns pacientes, eles têm um pouco mais de desatenção do que hiperatividade e impulsividade. Outros têm mais a hiperatividade, mais evidente, do que a desatenção. Então, varia de paciente para paciente a intensidade do sintoma, mas basicamente você tem as três coisas para você fechar um diagnóstico do transtorno, do déficit de atenção e hiperatividade. Agora, a idade você já observa muito pequeno, a partir de uns 3 anos de idade, você já pode ter, os pais observam em casa, e se a criança frequentar a escola, os professores também já podem dar aquela observada inicial. Então, nem sempre nessa idade você tem a desatenção, mas mais a hiperatividade e impulsividade, que é mais comum nos meninos do que nas meninas. É mais ou menos 8 a 9 para 1 em relação de meninos a meninas. Então, isso começa-se a ter uma ideia nessa idade, mas é na fase pré-escolar, quando inicia-se a alfabetização, que você observa mais na escola, os pais, e trazem até o consultório essa criança para ser avaliada. Então, na infância, mas vale salientar que na vida adulta também nós temos o mesmo diagnóstico. Até porque a grande maioria, a pessoa nasce com hiperatividade e desatenção, né, e caminha por uma vida inteira. Então, por isso que a importância do diagnóstico para não trazer problemas na vida adulta.